Queria compartilhar com os irmãos um texto de Eclesiastes, no capítulo 3, um texto bem conhecido. Antes disso, queria compartilhar junto um testemunho e o que motivou eu a chegar nesse texto. Semana passada eu estava fazendo uma negociação, digamos assim, e eu prometi para a pessoa que eu ia entregar para ela um produto até na sexta-feira da semana passada. E assim, eu vi que na sexta-feira eu não ia conseguir entregar esse produto. Aí eu pedi muita desculpa, né? Me desculpei por não cumprir o prometido. Falei, amanhã eu vejo se eu consigo te entregar. Chegou no dia seguinte, também não consegui. Aí, continuei na negociação com ele, eu falei, cara, na segunda-feira, sem falta, eu entrego para você. Daí ele pegou e falou, fica tranquilo, tudo no seu tempo. E assim, a hora que ele falou aquilo para mim, para ele pode ter sido uma frase comum, mas para mim chamou muita atenção, porque conhecendo a pessoa que ele é, né, não é nem adepto à palavra de Deus, digamos assim, a hora que ele disse, cara, fique tranquilo, tudo no seu tempo. Isso daí deu um start na minha mente e isso me motivou a ler um pouco mais a respeito de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 fala do tempo, no caso do meu texto está escrito tempo para tudo. Tá? A minha versão é a linguagem de hoje, então quero compartilhar com os irmãos. Diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Como a gente pode ver, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E quantas vezes nós ficamos cegos, realmente, porque na nossa limitação a gente acaba esquecendo que há um tempo determinado para tudo que está debaixo do céu. E o Senhor hoje, Ele nessa noite, Ele nos torna a lembrar que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E nós temos vivido dias de imediatismo, se esse é o termo que eu posso dizer, que tudo tem que ser agora, né? Você compra um lanche, o motoboy lá, a lanchonete fala que é 1 hora, atrasou 2 minutos, você já liga cobrando. Você quer tudo no imediato. Você põe uma comida no micro-ondas, coloca 1 minuto, 1 minuto e meio, dá 30 segundos, você já corta lá, já puxa o prato, que eu tô com fome, eu tenho que resolver logo essa fome. O imediatismo ele é muito grande. E eu estava pensando, isso de certo modo tem sido mal para nós. Porque a gente tem esquecido de esperar. A gente tem deixado de esperar. E esse esperar, não falo assim, não é só na parte material. Isso acaba influenciando a nossa vida espiritual. Quando nós deixamos de esperar, quando nós exercemos essa pressa na vida material, consequentemente, a gente relaciona isso à nossa vida espiritual. E isso me fez meditar, que isso não está fazendo uma coisa muito boa para nós. O salmista fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não só o salmista dizendo isso, mas eu até anotei e vou estar indo para os irmãos. Deus, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, Ele disse haja e ouve. Eu fiquei pensando assim, Deus ele poderia ter criado a terra apenas com uma palavra. E não só a terra, mas tudo que existia ao mesmo tempo. Porque Deus é infinitamente poderoso, Ele tem todo o poder. E eu fiquei pensando comigo, Ele poderia ter feito isso. Só que desde o início, desde a criação, desde o princípio, o Senhor nos revela
a paciência, a forma como devemos esperar e a forma como devemos respeitar o processo, as etapas de nossas vidas. E pode ver, o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Então já começou isso lá no início, lá na criação do mundo. O Senhor já começou a revelar para nós isso. A forma como nós devemos aprender a esperar, a confiar. E nós sabemos que o nosso tempo é algo muito valioso. Até hoje, quando eu estava falando sobre esse texto, eu comecei dizendo assim: eu quero falar sobre algo que é muito valioso para vocês. E normalmente você já pensa que eu vou falar da sua casa, ou do seu carro, ou da conta recheada que vocês têm. Mas na verdade não foi disso. O que eu falei hoje e eu estou falando agora é a respeito do tempo. O tempo ele é precioso. E quando perdemos tempo, é uma coisa que a gente não recupera. Não é assim, eu perdi o tempo, eu vou procurar e vou achá-lo. Não, você perdeu o tempo, já foi. O pastor Baltazar até comentou hoje, ele disse: todos os nossos dias já foram escritos. Já está tudo escrito. Já sabe até o dia da minha partida, já está anotado. Não posso acrescentar nem 1 centímetro à minha altura. Não posso nem aumentar nem um dia. E o tempo, de fato, ele é algo precioso para as nossas vidas. E o que o Senhor quer nos trazer à luz nessa noite? Que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. A gente tem um costume de querer acelerar as coisas, de querer fazer as coisas acontecerem muito rápido. Veja só, Abraão recebeu uma promessa, já velho. Humanamente era impossível Sara dar a ele um filho, mas eles receberam uma promessa já com uma idade avançada. E o Senhor, ele foi fiel para cumprir essa promessa. José, ele teve 2 sonhos. Um dos sonhos, ele sonhou com feixes de trigo que se curvavam diante dele. E esse feixe era o pai, a mãe e os irmãos dele. Eles não aceitaram na época. Imagina aí, eu vou me curvar diante do meu filho, né? Ou eu vou me curvar diante dos meus irmãos. Imagina. E igualmente, José também teve um outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, que novamente representava o pai, a mãe e os irmãos dele. Isso foi muito difícil na época, mas já era uma promessa, já era um sonho que Deus tinha para a vida de José. Já era o propósito estabelecido, só que José teve que passar por um processo, por algumas etapas, até que isso se cumprisse. Eu marquei aqui. José, os seus irmãos fizeram um plano para matá-lo. José foi vendido como escravo, foi assediado pela mulher de Potifar, foi acusado de algo que não fez, ele foi preso e depois de tudo isso, ele se tornou o governador do Egito. Então, entenda que esse imediatismo que às vezes você acha que é seu direito, que eu acho que é o meu direito, isso não tem que acontecer, irmãos. A gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente tem que aprender a descansar em Deus. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O rei Ezequias também. O rei Ezequias, o profeta Isaías, foi levar uma palavra de Deus para Ezequias e falou: essa doença é para a morte. E o rei Ezequias, ele com certeza não recebeu aquela notícia com uma forma tão boa, né? Na mesma hora, Ezequias se virou para a parede, ele chorou amargamente. Com certeza ele clamou por misericórdia a Deus. Imagina você receber uma notícia: essa doença que você está é para a morte e só espere a morte. Imagina, isso aí para Ezequias foi algo assim: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. E antes que o profeta saísse do pátio da onde o rei Ezequias estava, Deus falou para Isaías: Isaías, volte e fale para Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. E isso foi algo extraordinário, porque no mesmo instante em que Ezequias clamou, no mesmo momento que Ezequias orou e pediu para que Deus tivesse misericórdia, ele chorou amargamente, ele foi ouvido por Deus.
Isso vamos falar assim, é uma exceção. Ele orou naquele momento e Deus, naquele momento, Deus já cumpriu. Mas a gente sabe que não é assim no nosso dia a dia. E que eu peço nessa noite para que o Senhor revele a cada um de nós. Revele que esse tempo que estamos vivendo, seja por um momento de dificuldade, um momento de enfermidade, um momento difícil na vida sentimental, na vida familiar, na vida espiritual, na vida financeira, que o Senhor revele a você e a mim que a gente está passando por um momento e que esse momento ele é necessário para que a gente desenvolva uma experiência, um testemunho, e que lá na frente, eu tenho certeza que cada um de nós vamos entender aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e também para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Então fique com essa palavra e lembre-se que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Toda dor ela passa, toda dificuldade ela passa, toda tristeza ela passa, mas também toda alegria passa, toda prosperidade uma hora ela passa. Então que o Senhor revele-se a nós e Ele nos faça entender que isso que a gente está passando nesse momento é algo para que seja edificante não só para nossas vidas, mas também para a vida daqueles que vivem ao nosso redor. Amém?